Continua nos explicando o Rebbe Reshab, elaborando mais o que estávamos dizendo, Dehine Yadua. Agora nós vamos começar a tratar um pouco sobre a transcendência de Deus em relação ao mundo. De Or Ein Sof, que é a luz infinita de Deus. A luz divina infinita, o Kadosh Umuvdal Meolamot, é algo sagrado. O que significa sagrado? Que é totalmente desvinculado do mundo e universo. Algo totalmente elevado, incomparavelmente elevado em relação a tudo que de mais alto possa existir no universo. Isso significa Kadosh, santificado, elevado, desvinculado, Meolamot, de todo o universo. She'eino be'erech ha'olamot klal. Ou seja, que divindade, essa energia divina é algo tão supremo, elevado, que é incomparável e nada tem a ver com tudo que existe no mundo, por mais elevado que seja. Por isso, a partir disso nós vamos entender algumas coisas importantes. Por isso há um versículo em Malachi, no profeta Malaquias, Ani Avaye Loshaniti, no qual Deus afirma, eu, Deus, não me cambiei, não me modifiquei. O que isso significa? Shelo yeshum shinui ben kodem abriah lachar abriah, que em relação a Deus, Deus é tão elevado que toda a obra da criação, toda a existência do mundo não causa a ele nenhuma modificação, nenhuma variante. Não há nenhuma diferença para Deus entre antes da criação e depois da criação. Deus é tão infinito, tão ilimitado, a supremacia divina é tão elevada que toda a criação, com tudo que ela envolve, de todos os universos, de todas as criaturas, não representam nada em relação a Deus, a ponto de não causar nenhuma mudança, nenhuma modificação. Isso de forma alguma não afeta, nem para o bem, e claro que não para o contrário, não afeta em nada a Deus, a divindade. Algo que não ocupa lugar, não ocupa espaço, não representa nada, é completamente insignificante, e não só como força de expressão, mas de fato e literalmente assim. Esse também é o significado do versículo em Jó, ou seja, um versículo que precisa saber ser interpretado e saber ser entendido, mas assim fala Jó, Im chatata matifalbo. Se você pecou, no que você afeta a ele. Verabu psharecha, e mesmo que os teus pecados se multiplicaram, mata selo. O que você fez a ele? O que você acha que você afetou a ele, que você feriu a ele, ofendeu a ele? Não. Jó dizia, Deus é tão elevado, ele é transcendental, que as nossas ações não têm como afetá-lo. Por isso, mesmo que a pessoa pecou, o que ele feriu a Deus? Não, de forma alguma. Mesmo que se multiplicaram as suas falhas, seus pecados, no que isso mexe com Deus, que isso faz e realiza para ele. Por outro lado, im tzadakta matiten lo. Se você fez boas ações, foi muito justo, muito correto, você acha que com isso você doou a Deus alguma coisa, acrescentou a Deus alguma coisa, engrandeceu a Ele? Omami adechaikach, você acha que com isso você presenteou Ele com algo? Ou seja, que Deus vai tirar de você? Você acha que você está dando e contribuindo para Ele, engrandecendo a Ele através mesmo das suas boas ações? Então ele nos diz, nós vamos entender isso mais adiante, ou seja, aqui ele está nos falando de uma dimensão transcendental da divindade, onde as ações divinas não dizem, onde as ações humanas não dizem respeito, e elas não tocam e não chegam lá, seja para o bem ou até ao contrário. Né? Mas, na verdade, esse versículo de Job se refere a essa dimensão. Porém, claro que de forma alguma a gente não deve interpretar, entender, então por isso a gente já vai adiantando isso,
a gente não deve interpretar esse versículo como dizendo, olha, sabe o que? No final não faz diferença. Aquilo que a pessoa realiza, o bem ou o mal, se isso não faz diferença, ou não afeta, ou não mexe, então tanto faz. Não, não é isso. Ele nos fala apenas que para entender a transcendência de Deus, existe um nível de divindade que é tão elevado, tão transcendental, que lá as ações das criaturas, elas não afetam em nada, não dizem respeito. Nessa dimensão nós falamos que toda a obra da criação, ela nada representa, é insignificante diante de Deus. Então por que as ações, tanto para o lado ruim, como até para o lado bom, lá, elas não afetam? Porque elas não ocupam um lugar, ou seja, elas não representam nada naquela dimensão, diante da grandiosidade daquele nível, elas não ocupam espaço. Com Amar Azal Midrash Rabbah, isso também está alinhado com o dito dos nossos sábios no Midrash de Parshat Lech Lecha, Akel Tamim Darko, Imrat Hashem Tzrufa, Magen Hu Lechol Achosim Bo. Nos traz um versículo que diz que Deus é íntegro no seu caminho. Imrat Hashem Tzrufa. A palavra de Deus é refinada. Magen hu lechol achosim bo. Ele protege, é um escudo a todos aqueles que estão acobertados por ele. Mas o Midrash elabora esse assunto e nos diz assim: Im drachav tmimim, se os caminhos de Deus são íntegros, hu alachad kama vekama. Então ele próprio Deus, não há dúvida que ele é o máximo da integridade e da perfeição. Rav Amar, em seguida vem o versículo, continua e prossegue dizendo, Imrat Hashem Tzrufa, que a palavra de Deus é refinada. Rav Amar, o sábio Rav, explicava que daqui nós aprendemos Lo nitnu mitzvot ela letzaref bahen et abiriot, que na verdade as mitzvot só foram dadas, os preceitos divinos da Torá só foram entregues para ou com a finalidade de refinar através deles as criaturas. Ele dá um exemplo da shechitá, do abate ritual, para tornar a carne kasher, consumível. Vechi ma'echpat le lakadosh baruch hu, lemi sheshochet min hatzavar ou mi sheshochet min haoref. Será que para Deus, para o Criador infinito, ilimitado, supremo, etc., primordial, será que para ele faz diferença se o animal vai ser abatido pelo pescoço, como é o ritual da shechitá, ou se ele vai ser abatido pela nuca, o que torna a carne neveilá, mesmo que fosse um animal kasher, torna ela imprópria para o consumo. Então, qual a diferença para Deus se a faca começou a entrar pelo lado frontal, pelo pescoço do animal ou pela nuca do animal? Então ele diz o Midrash, daqui nós vemos e na verdade nós concluímos o que diz o versículo, o que falou o sábio Rav, Revei, Lo nitnu mitzvot ela letzaref bahem et abriot. Na verdade, não é que para Deus faz alguma diferença todos os detalhes das mitzvot. Na verdade, as mitzvot foram dadas não por capricho divino, para preencher ou agradar algum capricho divino. Na verdade, diz o Midrash, as mitzvot foram dadas de uma forma específica, com o intuito, com a finalidade de refinar as criaturas. E por isso, daquela forma e maneira que elas foram prescritas, quando cumpridas de forma tal, elas produzem esse efeito, refinam as criaturas, enquanto que se feitas de outra maneira ou de maneira contrária não vão produzir esse efeito. Aval legabei orensov, porém em relação a Deus, a luz infinita divina, eina inyan nogea klal, na verdade tudo isso não faz diferença, não faz a mínima diferença. O mashekatuv, aquilo que está escrito na Torá, em Shmot, no Êxodo, vabadtem et Hashem Elokeichem, vocês irão servir a Deus, vosso Deus. Em outro lugar está explicado sobre esse versículo o que significa servir a Deus. De avodá e tzorech gavoa. Há aqueles lugares que falam que na verdade esse serviço vão servir a Deus. A
Parece que se eu estou servindo a Deus, estou agradando a Ele, estou fazendo algo para Ele ou por Ele, ou seja, que o nosso serviço espiritual, no cumprimento das mitzvot, na realização dos preceitos, itzorech gavoa, isso é, por assim dizer, por uma necessidade para preencher um desejo supremo, superior. Então parece algo diferente, contraditório àquilo que nós falamos até agora. Então nos diz o Rebbe Reshab, depende em que dimensão nós estamos falando. Isso que nós falamos, que o nosso serviço produz um efeito acima, yetzorech gavoa, e é por uma necessidade suprema, vem preencher um desejo supremo, zeu beseder ishtalshelut. Isso quando nós falamos dentro do padrão e estrutura convencional do mundo, do universo. Hainu be'eser sfirot de Atzilut, ou seja, quando nós tratamos do mundo conforme descrito na Kabbalah, Atzilut, Briah, Yetzirah, Asiyah, etc., começando pelo campo das 10 sefirot de Atzilut, do mundo da emanação. Dereshitam hi Chokhmah. A primeira das 10 sefirot em Atzilut é a sefirah de Chokhmah, sabedoria divina. Sham nogeia avodat atachtonim. Nesse campo do universo, nesse campo padrão convencional de todos os universos espirituais, material, etc., lá sim toca, importa, afeta os atos dos seres inferiores. Como já foi explicado em outros lugares e conforme nós vamos elaborar mais adiante. Porém, aval beor ensof shelemala misedre ishtalshelut, quando se trata da luz transcendental divina, da luz divina que transcende o universo alienado, o universo acima dos chamados Seder Ishtalshelut, Einam Tofsim Makom Asetachtonim. Nesse nível transcendental, todas as ações dos seres superiores, tanto boas como o contrário, lá elas não ocupam lugar, lá elas não afetam absolutamente nada. Zeu Shamru Mishnah. Ainda voltando àquela Mishnah na ética dos pais, isso que se refere a Mishnah, os nossos sábios, quando dizem sobre aquelas gerações que existiram antes da entrega da Torá. Leodia kama erchapaim lefanav, para demonstrar como o semblante divino de piedade, misericórdia e tolerância é extenso. Shekol adorot ayum achisim uvaim, que todas essas gerações, numa sequência só, elas vinham enervando a Deus, fazendo mal, só realizando coisas negativas. Sheaf al pi shayum achisim, ou seja, mesmo que as criaturas enervavam a Deus, fazendo mal, mikol makom, mesmo assim elas continuavam vivendo, existindo. E de quem e de onde elas percebiam a existência? Do próprio Deus, da divindade. E se isso não coadunava, se suas ações não coadunavam com o objetivo divino, com a vontade divina, então como conseguiam derivar vitalidade e energia de Deus? De um nível, porque eles conseguiam se vincular, se conectar e atrair e sugar a vitalidade e energia desse nível transcendental, onde lá as ações humanas, seja boas como também más, não ocupam espaço e não afetam. Mibchinat erech hapaim, desse nível que é chamado nos livros místicos, se refere àquele atributo divino de erech hapaim, do semblante extenso. Shehu bechinat or ein sof shelemala miseder ishtalshelut. Isso se refere à luz divina infinita que transcende o universo. Acima do Seder Ishtalshelut, acima dos universos de Atzilut, Briah, Yetzirah, Asiyah, acima das Sefirot, etc. Lefi shesham eino nogea maseh atachtonim. Como que de lá conseguiam extrair vitalidade e energia? Porque de lá não há necessidade de visto ou aprovação. Lá, nesse campo, por ser tão elevado e transcendental, não toca e não afeta as ações inferiores aqui realizadas. E lá, ou de lá, desse nível, tudo e todos podem receber e
derivar energia e vitalidade, até mesmo os seres ruins, as criaturas más, as ações negativas. Zeu Shamru Rezal, isso é o que dizem os nossos sábios no Talmud, na Gemara de Psachim. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, o sábio Rabbi Yoshua ben Levi, ele pergunta: Hanei kavav hodu keneged mi? Nós temos o chamado Halel Agadol, Hodu Lashem Kitov, Ki Leolam Chasdo, e depois ele prossegue com 26 versículos, sempre terminando Ki Leolam Chasdo, porque a bondade divina é eterna, para sempre existe a vontade divina. Então, pergunta Rabbi Yoshua ben Levi, esses 26 versículos, eles correspondem a que e a quem? E ele responde: Keneged Kav Vav Dorot Shebara Kadosh Baruch Hu Beolamo. Isso corresponde, nos fala Rabbi Yoshua ben Levi, às 26 gerações do mundo que houveram e existiram antes da entrega da Torá, que Lo Natan Lahem Torá, portanto, sem Torá elas não eram meritórias, de onde então elas extraíam a sua vitalidade e derivavam sua energia? Bezanotam Bechasdo. Simplesmente Deus as alimentava, dava a elas vida e existência pela sua bondade, pela sua misericórdia, seja daquele nível transcendental onde lá as ações humanas não lhe dizem respeito, não afetam em nada, tanto faz como fez, tanto faz se é o bem, se é o mal, de lá todos podem receber energia, e essas 26 gerações iniciais, desde a criação até Moshe, entrega da Torá, derivaram de lá a sua energia. Seja mesmo que a maioria dessas gerações cultivava idolatria, negava a Deus, contestava a divindade com cultos pagãos, fazendo idolatria, como Dorosh Elenosh, mesmo assim eles subsistiam, eles sobreviviam, isso às custas do que? Da bondade divina. Hainu bechinat Rav Chesed derech Anpin. Ou seja, esse nível transcendental de Deus, Rav Chesed, de lá uma bondade intensa e incondicional. Shemisham nimshecha ashpa'a gam leovrer etzono. De lá é possível extrair a energia, o fluxo de vitalidade, mesmo para aqueles que transgridem a vontade de Deus, fazendo o mal, agindo de forma ruim. Vezeu velo natan lahem Torah vezan otam bechasdo. Nos diz isso que afirma o Talmud, que eles ainda não tinham a Torá, por isso não acumularam méritos. Pelo contrário, faziam coisas ruins, mas foram alimentados e nutridos somente pela misericórdia divina. De alpi a Torá, eino magia lahem hashpa'ah. De acordo com a Torá e suas leis, de acordo com os critérios da Torá, ou a partir do momento que a Torá já vigora no mundo, então todas essas pessoas, todas essas gerações não mereciam nada, não mereciam sequer a própria vida, a própria existência. Deoraita mechochman nafka, a Torá é derivada da sabedoria, a Torá é sabedoria divina, o bechochma yesh agbalá, e sabedoria é algo que impõe limites. Sabedoria é aquilo que diz, olha, esse é o limite de cada coisa. Até aqui é sábio, é correto, procede fazer. Passando esse limite, se torna negativo, é o contrário. Liot nimshach chesed dafka beofen kazeh velo beofen acher. E na Sefirot a mesma coisa. Ou seja, quando o atributo de Chokhmah está ativo, quando o fluxo divino vem e passa através da Chokhmah, da sabedoria divina, que isso é a expressão da Torá. A Torá é a sabedoria divina. Então a sabedoria, a Chokhmah, ela determina quem merece e quem não merece, quanto merece e quanto não merece. Ou seja, isso determina que o Chesed, que a bondade, a energia divina, deva vir somente para essas criaturas, ou nessa medida, ou dessa forma. E isso baseado no quê? Ou
seja quando uma criatura cumpre a vontade de Deus, realiza a vontade divina, tumshach lo, então a sabedoria estabelece que tumshach lo hashpa'at chesed, que essa pessoa é meritória e, portanto, ela merece que seja atraída para ela e se desencadeie uma energia, uma influência de bondade, de fartura. Mas se for de outra maneira, ao contrário, então essa energia positiva não vai ser atraída. Porém, aquelas 26 gerações que viveram antes da Torá ter sido entregue, mesmo que a maioria delas transgredia a vontade divina, fazia o mal, ia contra a vontade de Deus, mesmo assim elas viveram e existiram. E inclusive viveram muito, tiveram longevidade, viveram quase 1000 anos alguns deles. Por que e como? Porque o fluxo de energia era derivado para essas criaturas não através da Torá, não através da sabedoria. E sim, puramente da bondade e misericórdia divina, Bechinat Rav Chesed. Nós vamos ver mais adiante qual a diferença. Então, por que uma criatura não pode, ou a vida inteira, ou receber a sua vitalidade desse nível transcendental? E assim é mais confortável. Lá independe dos seus atos, se são bons, maus, etc. Mas nós vamos ver que não é bem assim. Que isso pode existir, mas somente de forma temporária e não de forma duradoura. Mas, por enquanto, o Kitsur, o resumo desse capítulo que nós estudamos até agora, ele nos explicou que Nikata Sitra, de onde suga, de onde recebe a vitalidade, a Sitra Achra, o lado oposto da Kedushá, da santidade, porque no final das contas tudo vem de Deus, como dissemos. Ele falou, essa vitalidade pode chegar ao lado oposto, Aleph, ou Miribuyat Tzimtzumim, ou através de múltiplos encobrimentos, contrições, condensações. A luz divina é condensada, é oculta, escondida, diminuída, etc., até que fica algo tão pequeno, mínimo, residual, encoberto, que de lá as forças negativas vão receber a sua energia. Ou Beit, ou que nós estamos elaborando agora com mais detalhes, que existe mais uma possibilidade de onde essas forças negativas, a Sitra Achra, o lado contrário à santidade, receba a sua influência, Makif Elion, da luz envolvente transcendental, daquele Makiv, da luz envolvente suprema. Ele nos explicou que de lá veio a energia para todas aquelas gerações anteriores à Torá. Asara Dorot me Adam ad Noach, me Noach ve ad Avraham, as 10 gerações de Adão até Noé, como as 10 gerações de Noé até Abrão, Nizonim bechazdo shel HaKadosh Baruch Hu. Elas foram nutridas, alimentadas pela misericórdia divina incondicional. Erech HaPaim, aquele semblante extenso, cheio de paciência, tolerância, que Deus mostra até mesmo para os ímpios. Ora em Sov Shelemala Mishtal Shelut, ele nos explicou o conceito de que existe uma luz divina infinita, transcendental, acima dos padrões convencionais do universo, mesmo do universo espiritual. E essa luz é tão elevada, de Ein Maseh Tachtonim Nogia, que nesse campo tão transcendental, tão desvinculado do universo, lá as ações inferiores das criaturas não afetam e não dizem respeito. Ve'ashpa'atam eina alpi mishpat haTorah, e de lá o que é derivado, a energia que é derivada desse campo transcendental, ela não vem de acordo com as regras ou a justiça da Torá, a sabedoria da Torá, não, ela vem de uma forma incondicional, ela mirav chesed, de uma bondade e misericórdia divina intensa. Prosseguindo com o capítulo 2 do 8º discurso, ele nos diz nesse capítulo, ainda elaborando esse assunto que iniciamos antes, Vehine ashpa mibchinat rav chesed e ashpa beribui. Primeiro nós vimos que existe essa possibilidade
A pessoa se vincular a esse campo alienado do universo transcendental e de lá extrair energia e vitalidade, independente da sua condição, dos seus méritos, da sua capacidade. Mais do que isso, ele diz não só que é possível, ou seja, aqui existe um campo alternativo muito interessante, muito elevado, de onde se pode derivar essa energia, mas mais do que isso, ele diz o que caracteriza a energia oriunda desse campo, desse nível. Ele nos fala que a energia que vem desse nível de Rav Chesed, dessa misericórdia intensa, ela por si só, ela por essência é Ashpa'a Beribui. É uma energia que vem num fluxo intenso, muito grande, muito intenso, que vem de forma múltipla, muito forte e grande. Coisa interessante, talvez por ser um nível tão elevado, então toda a ashpa'ah, toda a influência que de lá é derivada, ela vem de uma forma muito grande, grandiosa e intensa. זהו מה שיש להם עושר וכבוד בריבוי מאוד שלא על פי חשבון כלל. Por isso aqui pode-se criar uma situação completamente paradoxal, que até mesmo aquelas criaturas ruins, aquelas pessoas más, que agem contra a vontade de Deus, fazem aquilo que é ruim e mal, mas por terem se vinculado a esse campo transcendental, dessa bondade e paciência imensa, eles recebem de lá a sua vitalidade e também de forma intensa e grandiosa. Por isso essas pessoas podem desfrutar de uma riqueza muito grande, de uma fortuna imensa, de honraria, cargos, poder, e tudo de uma forma muito grandiosa e múltipla, de uma forma completamente desproporcional, sem qualquer contabilidade. Ou seja, quando se trata de méritos, então existe uma análise, quanto a pessoa fez de bom, o quanto, portanto, lhe cabe, o quanto ela merece, e vice-versa. Mas nesse campo, esse campo não tem a ver nem com lógica, nem com sabedoria, nem com justiça. De lá se deriva uma influência muito intensa que vem totalmente desvinculada de qualquer conta, contagem e avaliação. Como diz o versículo em Kohelet, em Eclesiastes, que em Maaseh vecheshbon vedat vechokhmah bisheol. O rei Salomão fala que em Maaseh, que existem no nível, no Sheol, nos abismos, ou seja, aqui ele diz que existe um nível chamado de Sheol, abismo, onde lá, todas as ações, lá não há cheshbon, não há contabilidade, não há conhecimento, não há sabedoria, não há critério. Ou seja, que recebem tudo aquilo que recebem, e não é pouco, é pelo contrário, muito e bastante, sem qualquer contabilidade, independente de qualquer contabilidade e mérito. Consta em livros de Kabbalah que Cheshbon nikret a Chokhmah, al Shem HaMachshava. Esses livros de Kabbalah associam o conceito de contabilidade, de conta, de regra, com o conceito de Chokhmah, de sabedoria. Porque sabedoria desperta o pensamento, e o pensamento desperta a lógica, e lógica é o critério, e pelo critério se chega a essa contabilidade. O Bagmarai, no Talmud, no Tratado de Baba Batra, Tarshu al-Pasuk, que interpretam os nossos sábios sobre o versículo bíblico que diz Al-Ken yomru ha-moshlim bo cheshbon. Ou seja, que os moshlim, moshlim beitzram, como o Talmud explica, as pessoas vão vir e vão falar, vamos fazer um cheshbon, vamos fazer um acerto de contas. Bo venachshov cheshbono shel olam. Vamos fazer um acerto de contas do mundo. Ou seja, vamos calcular Hefsed mitzvah neged schara, o quanto você perde ao fazer uma mitzvah em relação a tudo aquilo que você ganha ao realizá-la. Vamos calcular o schar averá, o que você ganha fazendo uma averá, em comparação neged hefsedah, com aquilo que você perde ao fazer a averá, ao transgredir uma proibição e cometer um pecado. Cheshbon zeu mibchinat ha-chokhmah. Esse cheshbon, toda essa avaliação, essa contagem,
ela vem a derivada da Chokhmah, de Oraita me Chokhmah Nafket, que isso está relacionado com a Torá, que a Torá também é chamada de Chokhmah, é a sabedoria divina.